Boa tarde, jovens aí do sétimo ano, né? Espero aí que todos estejam bem. E nossa proposta de hoje é um pequeno exercício, né? Que eu sei que vocês vão fazer com maestria. Então, nossa proposta de exercício, né? Eu vou mandar um print, vou mandar o arquivo. Então, você que não consegue aí abrir o arquivo, vai ter o print. Você pode copiar as questões ou pode fazer só a resolução de cada uma das questões. E espero aí que nosso exercício esteja bem agradável. Eu sei que vocês vão responder com facilidade. Então vamos lá. Eu vou explicar só as questões, né, para que vocês possam entender e responder todas elas. Então, diz o seguinte: num passeio para o King Park, né, educativo, foram 28 alunos do sexto ano, 30 alunos do sétimo ano, 18 alunos do oitavo ano e 24 alunos do nono ano. Qual a fração que corresponde ao total de alunos em relação ao sétimo ano? Ó, questão moleza, né? Primeira coisa que você vai fazer, você vai descobrir quantos alunos foram para esse passeio. Professor, como é que eu faço isso? Rapaz, isso é fácil demais. Você soma todos os alunos que foram do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono. Soma tudo, você vai ter justamente a quantidade. Depois que você fizer isso, você vai pegar e colocar a fração que corresponde aos alunos do sétimo ano em relação ao total de alunos. Então, quantos alunos foram do sétimo ano? Perfeito, você pega lá a quantidade e coloca sobre o total de alunos. Só que alunos inteligentes, esforçados, altamente aplicados e dedicados que vocês são, sabe que tem que simplificar, isso mesmo. Então, você vai simplificar esse resultado. E ao simplificar, lembrando que simplificação é você procurar um número que divida os dois ao mesmo tempo, até encontrar a fração irredutível, uma fração que não pode ser mais reduzida ou simplificada. Então, feito isso, pronto, você encontrou a resposta correta. A segunda questão diz o seguinte: se 2/5 dos 40 alunos de uma sala usam óculos, o número de alunos que não usa óculos é... Ora, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a fração por um número. Transforme esse número em fração. E aí é só multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, vai ficar 2/5 vezes 40. Aí, como é que eu transformo 40 em fração, professor? Colocando o número 1 embaixo. Isso mesmo. E aí, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, dividiu, encontrou o resultado. Só que esse resultado que você vai encontrar é justamente aqueles que usam óculos. Como eu sei que são 40 alunos, eu pego a quantidade 40 e subtraio desse resultado. E aí eu vou obter quantos alunos não usam óculos, certo? Então, ele quer saber justamente a quantidade que não usa óculos. Terceira questão, você vai ter aí, ó. Num curso para manequim, havia 40 candidatas para uma vaga. No dia da prova, 3/8 não compareceram. Quantas candidatas participaram da prova? Procedimento semelhante, né, ao da outra. Você vai pegar 3/8 e vai multiplicar por 40, colocando 1 embaixo do 40, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador e depois divide o resultado. Ao dividir esse resultado,
você vai encontrar um número. Só que esse número é justamente as candidatas que não compareceram. E ele quer saber quantos candidatos participaram da prova. Então, você vai pegar o 40 menos esse resultado. E aí você vai obter justamente a fração. A quarta questão, a fração é equivalente a 6/10 e cujo numerador é 42. Tem a soma dos termos igual a. Então, ele quer a fração equivalente, né? Qual é a fração equivalente a 6/10 que tem como numerador 42? Qual é o número que eu multiplico por 6 para dar 42? Né? Esse mesmo número que multiplica o 6 vai multiplicar o 10. Então, você descobre qual é o número que multiplicado por 6 dá 42 e pega esse mesmo número e multiplica por 10. Que aí você vai ter o numerador, que é 42, e o denominador, que você vai descobrir. O que você vai fazer com esses dois números? Isso mesmo, muito bem. Somá-los. Depois que você soma, você vai obter um desses resultados. A quinta questão, muito difícil, né? Muito complicada, eu sei. Ele quer justamente a fração. Quando simplificamos a fração 90 por 120, né? 90 120avos, obtemos a fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Isso mesmo, uma fração que não pode ser mais simplificada. Primeiro ponto que você pode fazer, cortar a quantidade de zeros, né? Zeros iguais, em cima e embaixo eu posso cortar. Tá, beleza. Depois que você faz isso, você vai procurar um número que divida os dois ao mesmo tempo. Ao dividir tanto o numerador quanto o denominador, você vai obter a forma irredutível. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 6. Olha aí. Na questão de número 6, ele diz uma coisa interessante, ó. Gastei 5/7 do meu dinheiro e sobraram R$400. A quantidade que eu tinha inicialmente era. Então, veja só. A melhor maneira para você fazer essa questão é fazer o desenho 5/7. Faça o desenho da fração 5/7. Lembrando que o denominador é a quantidade que você reparte, divide, e o numerador é a quantidade que você toma. Então, se você fizer o desenho, você vai perceber que esses 5/7 aí vão ter 7 partes, e das 7 partes você vai pintar 5. Beleza. Vai sobrar uma certa quantidade. Você vê a quantidade que sobra. Pega esse dinheiro que sobrou e divide pela quantidade de partes que sobraram. E aí você descobre quanto é que vale cada uma dessas partes. Descobrindo quanto é que vale cada uma das partes, aí você lembra que fração é dividir em partes iguais. Então, nenhum tira vantagem do outro. Todo mundo ganha igualmente. Então, como você sabe quanto é que vale cada uma daquelas partezinhas, essas partes vão valer para todas as outras partes, que são ao todo 7. Então, esse resultado que você obteve, né, de cada uma dessas partes, você distribui nos 7. E depois é só pegar esse valor e multiplicar por 7, e aí você vai saber justamente quanto é que vale ou quanto é que tinha antes de gastar, né? A jovem Ana Clara tem 12 aulas de balé por mês. Desse total, ela faz 3 no teatro, para a apresentação que vai acontecer daqui a 2 meses, né? Escreva a fração irredutível que Ana Clara ensaia no teatro por mês em relação ao total de aulas mensais. Ora, quantas aulas ela faz no teatro? Isso mesmo.
Qual é o total de aulas no mês? Isso mesmo. Então, você vai pegar um sobre o outro. A quantidade de aulas que ela faz no teatro sobre o total de aulas que ela faz no mês. E aí, você vai ter que simplificar, achar a forma irredutível. Então, você vai procurar um número que divida os dois ao mesmo tempo. E aí, é só festa, né? Oitava questão. Somando o triplo de 3/5 com o dobro. Ora, o que é triplo? Triplo é 3 vezes. Então, você vai botar 3 vezes 3/5. Esse 3 que você está multiplicando, você tem que transformar ele em fração. Como é que você transforma? Botando 1 embaixo, muito bem. Então, você vai ficar 3 sobre 1 vezes 3/5. E o que é o dobro? O dobro é 2 vezes. Então, você vai pegar 2 vezes 16 sobre 9. Só que o 2 também tem que ser transformado em fração. Beleza. Então, você vai botar 2 sobre 1 vezes 16 nonos. Vai multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. E vai encontrar duas frações, né, cujos denominadores são diferentes. E aí, você tem que girar o quê? Muito bem, isso mesmo, o MMC. E aí, ó, ou tira o MMC, ou lembra daquela regrazinha que nós dissemos, né? Denominadores diferentes, o denominador de uma vai multiplicar a outra, e o denominador da outra vai multiplicar uma, né? Então, vai cruzar, ó. O 5 vai para o resultado de 16 nono multiplicado por 2, e o 9 vai para o resultado de 3/5 multiplicado por 3. Multiplica em cima e embaixo, e aí você vai obter duas frações com denominadores iguais. Aí soma o numerador e conserva o denominador. Só que você vai encontrar uma fração imprópria. Ah, professor, e agora? Se você encontrou uma fração imprópria, você vai lembrar de transformar ela em número misto. Isso mesmo, uma parte inteira e uma parte fracionária. E como é que faz isso, professor? É fácil demais. Você pega o numerador, divide pelo denominador e vai encontrar um quociente. O quociente é a parte inteira, certo? Quociente é a parte inteira. O resto é o numerador. E o denominador continua sendo o mesmo. Ok? Beleza? Certo. Eu sei que você vai fazer ela com maestria. A nona questão, e aí nós vamos começar os números decimais, né? Então, os números decimais. O número 21,36, escrito na forma de fração, corresponde a... Olha, como é que você escreve um número decimal na forma de fração? É muito fácil. Basta você escrever o número sem a vírgula e colocar no numerador. No denominador, você vai colocar o número 1 acompanhado de tantos zeros quantos forem os números depois da vírgula. Aí você tem quantos números? Ó, se tiver um número depois da vírgula, um zero. Então seria 10. Se tiver dois números depois da vírgula, vai ser um 1 com 2 zeros, então seria 100. Se tiver 3 números depois da vírgula, vai ser o 1 com 3 zeros. Então, para cada número que está depois da vírgula, um zero. Então, ou vai ser 10, ou vai ser 100, 1000, 10.000, 100.000. A quantidade de números que tem aí depois da vírgula determina a quantidade de zeros. Só que, ao achar esses números, você vai perceber que ela não está na forma irredutível. Então, você vai ter que simplificar. Isso é bom demais, rapaz. Vai ser festa, menino. Então, simplifique
depois. A 10ª questão diz assim: escrevendo-se 2 sobre 250 na forma decimal, obtém-se. E aí a questão é muito simples, né? O que você vai fazer? Dividir 2 por 250. Professor, mas como é que eu vou dividir 2 por 250? Ah, isso aí é lindo demais. O que você faz? Você vai acrescentando 0 no 2. A cada 0 que você vai acrescentando no 2, né, até que ele fique maior ou igual a 250, você vai colocando no quociente aquele zerozinho bonito. O primeiro 0 que você acrescenta, como não vai ter nenhum número no quociente, então você tem que botar logo 0, 0, pronto. Aí, a cada 0 que você vai acrescentando, até ele ficar maior ou igual a 250, você vai acrescentando também um 0 no quociente. Então, o primeiro 0 que você vai acrescentar no 2, você vai botar 0, porque vai ser um número decimal. Aí depois, você vai acrescentando outro 0 no 2, vai colocando depois da vírgula 0, certo? Até que esse 2 fique maior ou igual a 250. Quando ele ficar maior, aí você vai fazer a divisão. E aí você vai perceber o quanto é fácil fazer essa questão moleza. Vamos aí para 11ª. Já perceberam aí, né, que tem só 17. Mas como vocês estão aí, né, desfrutando esse período de quarentena, eu sei que isso aí em um dia vocês conseguem fazer. Então, 11ª diz assim: somando-se 4 inteiros. Ah, eita, professor, mas como é 4 inteiros? Lembre-se que essa palavra inteiro substitui o que está antes da vírgula. Então, você vai botar 4, isso mesmo, e 210 milésimos. Então, ó, décimo, centésimo, milésimo. Está na terceira casa, né? Então, tem que ter 3 números depois da vírgula. Com um inteiro e 785 milésimo. Milésimo também, 3 números depois da vírgula, certo? Então, você vai somar esses 2 algarismos e vai encontrar a resposta correta. Ah, essa questão aí foi fácil demais. A jovem Diele foi à papelaria e comprou 3 canetas que custavam cada uma R$ 2,50. Então, cada caneta R$ 2,25, viu? Cada caneta R$ 2,25. Um caderno, só um caderno, que custava R$ 20,06. E 2 lapiseiras, que custavam R$ 1,59. Se ela pagou com uma nota de R$ 50, está estribada a Diele, viu? Que quantia de troco ela recebeu? Então, o que você vai fazer? Você vai descobrir quanto foi que a Diele gastou nessas 3 canetas, nesse caderno e nessas 2 lapiseiras. Depois, você vai pegar R$ 50 menos o valor que ela gastou. E aí, você vai obter justamente qual foi o troco que ela recebeu. Aí vem a questão do jovem Alessandro. Ele foi a um feirão e aproveitou as promoções e comprou 7 agendas, que custava R$ 1,32. 4 canetas, que custavam R$ 0,26. E 45 lapiseiras, que custavam R$ 1,22. Qual é o troco de Alessandro, sabendo que ele levou uma nota de R$ 100? Olha aí, tinha o dobro da Diele, né? Então, ó, cada agendazinha dessa daí é R$ 1,32. Cada caneta, R$ 0,26. E cada lapiseira, R$ 1,22. Então, você vai descobrir quanto foi que o jovem Alessandro gastou. Depois, pega 100 menos esse valor. Rapaz, moleza demais, né?
14ª. Eita, essa agora tá difícil, né? Fazer uma soma. Lembre-se, detalhe, quando você vai somar números decimais. Para você somar números decimais, é necessário que você iguale as casas decimais. Se as casas decimais forem iguais, você vai botar vírgula debaixo de vírgula. Na adição de número decimal, a vírgula tem que ficar embaixo da vírgula, né? E se você quiser acrescentar os zeros para igualar as casas decimais, tanto na direita como na esquerda, pode igualar sem nenhum problema, certo? Então, aí é só para fazer essa pequena adição. Na 15ª, qual é a alternativa que é igual à subtração dos números decimais? Então, qual é a alternativa que é igual à subtração? Como é que você vai fazer? Você vai pegar o maior menos o menor. Então, ao fazer essa subtração, você vai obter justamente o resultado desta operação. É uma subtração. 16. Qual é a alternativa que é igual à multiplicação? Então, ó, quando você vai multiplicar um número decimal, você não precisa colocar a vírgula debaixo de vírgula. O que você tem que se preocupar em relação à multiplicação? Ao multiplicar números decimais, você tem que contar nos fatores quantos números tem depois da vírgula. Por quê? A quantidade de números que tem depois da vírgula vai ser a mesma quantidade de números que tem que ter no produto. Lembre que os termos de uma multiplicação são fatores e produto. Então, a quantidade de números que tem depois da vírgula dos fatores tem que ser a mesma quantidade de números que tem depois da vírgula dos produtos. Última questão, né? Para a gente... Opa, passei aqui. Última questão, 17ª. Qual é a alternativa que é igual à divisão do número 137,15 pelo número 5? Então, ó, eu coloquei as 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Essa aqui é a divisão. A divisão, você vai fazer o quê? A primeira coisa que você vai fazer é armar. Você vai pegar 137,15 e dividir por 5. Ao fazer isso, você vai ter justamente que as casas decimais são diferentes. Então, você vai pegar aquele número que tem menos números depois da vírgula. Lembre que o 5 é 5, vírgula. Aí, como não tem número aí, você vai igualar essas casas decimais. Depois que você iguala as casas decimais, você vai eliminar essa vírgula. E ao eliminar a vírgula, você vai ter 2 números naturais, né? E aí é só dividir, né? No caso aí vai ficar 13.715 dividido por 500. Né? E a festa para que vocês possam, né, responder essa questão aí, que eu sei que vai ser muito fácil. O versículo aí para nós, que está em Provérbios 3:13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Que a sabedoria esteja no meio de vocês, né? Que a palavra diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá e não lança em rosto, né? Então, que essa sabedoria seja fruto aí de vocês e que vocês busquem o conhecimento para adquiri-lo, né? Vocês possam fazer atividade, né? E até a próxima. Tchau.